Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao terceiro episódio da terceira temporada do Physio Uniswan Podcast, o podcast aí do curso de fisioterapia da Uniswan. Estamos aí mais uma vez aí com o meu amigo Rodrigo Pena. E aí, Pena, animado hoje? Pô, claro, sempre. Professor Luciano, né, com o seu casaquinho ali que todo mundo tá de olho já, querendo pegar. A galera tá muito de olho, né? Então, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando ao vivo e para a galera que está acompanhando pelas plataformas. Eu já aproveito para fazer um convite. Vai lá, dá uma curtida, segue, compartilha esse vídeo com os amigos. Então, Physio Uniswan Podcast no YouTube. Compartilha com a galera, tá bom? Vamos lá, vamos com tudo. É isso, vamos que vamos. E hoje a gente tem um convidado aí super especial, meu amigo aí, Thiago Rebelo. Eu não vou apresentá-lo, ele mesmo vai se apresentar aí pra galera. Thiago, fala um pouquinho aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, se apresenta, né? Seja muito bem-vindo aí primeiro, né, ao Physio Uniswan Podcast. Maravilha, Alex. Gostaria já de agradecer aí a oportunidade do convite de vocês e achei a proposta muito bem definida e atraente, né? Quando você me chamou, me falou que era um papo descontraído sobre assuntos sérios. E acho que essa é a melhor forma de compartilhar conhecimento, principalmente por um veículo como esse aqui, tão atual e que, com certeza, tem a agregar muito aí aos nossos ouvintes. Mas então aproveita, já fala um pouquinho como é que foi a sua trajetória, como é que está sendo, né, sua trajetória na fisioterapia, desde quando você começou até agora. Fala um pouquinho pra gente. Maravilha. Completei agora em dezembro de 2021, né? 11 anos de formado, né? Mas parece que foi ontem que eu ainda era universitário e estava me formando ali, acho que com as mesmas dúvidas que a galera de hoje em dia tem, mas sinceramente eu acho que com menos problemas para serem superados que o pessoal de hoje em dia vai ter que enfrentar, porque o mundo se tornou bem mais complexo, tanto nas ameaças quanto também nas oportunidades. Então eu iniciei a minha jornada de maneira muito típica, né? Fui direto da minha graduação para uma pós-graduação e para o mestrado, fiz simultaneamente. Tive o prazer, inclusive, de fazer aqui na Uniswan, né? Na segunda turma, se eu não me engano, do mestrado de Ciência da Reabilitação. E fui nutrido ali com aqueles preceitos clássicos da fisioterapia baseada em evidência, né? Fui já imbuído desde cedo, até por influência do professor Júlio, que eu sei que é muito querido para vocês também, da necessidade de basear nossas condutas no que existia de melhor aí em termos de evidência científica. E iniciei a minha jornada, né, como fisioterapeuta extremamente entusiasmado e com a intenção de fazer aquilo de acordo com o que seria o ideal. E foi aí que eu comecei a conhecer alguns entraves, né? Que era basicamente a dificuldade de, primeiro, fazer a transferência daquele conteúdo teórico, né, para o dia a dia, para a prática clínica. Isso é uma dificuldade grande. E o segundo ponto uma vez que eu consigo transferir, né, tecnicamente aquilo de maneira satisfatória para o dia a dia, como fazer daquilo algo que me trouxesse aí bons rendimentos. E por isso, daqui a pouco a gente explica a situação da fisioterapia de alto rendimento. E eu tive que, naturalmente, buscar isso ao longo da minha carreira, né? Então, passei por diversas universidades como professor, já que eu já estava apontado aí para a carreira acadêmica. Comecei a atuar em clínicas particulares, mais especificamente no nicho de traumatortopedia e esportiva. Fui aprendendo muito ao longo dessa jornada. Não me adaptei em muitos dos lugares que eu trabalhei, e isso, num determinado ponto da minha carreira, me frustrou muito, fazendo até com que eu pensasse em desistir, né? Cheguei efetivamente a tomar algumas ações para fazer uma transição de carreira. E no ápice desse meu desconforto, dessa minha frustração, simplesmente por não estar conseguindo esses 2 passos que eu citei agora há pouco, eu comecei a me dedicar a estudar para concurso público, no ano de 2014, mais especificamente. E aí peguei o jeito ali, passei em vários concursos públicos nesse ano, era uma época boa de concurso público. E um deles foi o da Marinha. Então hoje eu sou fisioterapeuta da Marinha, estou há 7 anos com essa atividade. Na Marinha consigo exercer a minha especialidade, né, que é a fisioterapia esportiva e a fisioterapia traumatortopédica, e também acumulo uma série de outras responsabilidades e de outras tarefas que nem sempre são aquelas que a gente imagina ter na nossa carreira, mas que são pontos em que a gente pode extrair coisas positivas. E uma vez que eu alcancei essa estabilidade,
né, através do concurso público, né, através de um concurso público que, acima de tudo, tem uma boa remuneração, uma remuneração bem acima da média, tem um prestígio social, né, tem um status, né, e isso foi uma das coisas que me atraiu, confesso que até mais do que a grana na época, para eu escolher, tomar essa decisão de ir para a Marinha. Isso me deu a possibilidade, né, de dar vazão a algumas daquelas frustrações que eu tive, principalmente no meio acadêmico, de uma outra forma. Então eu comecei a encabeçar alguns empreendimentos. O primeiro deles foi a Ex-Physio, né, que é um centro de reabilitação especializado em fisioterapia traumato-ortopédica e esportiva, e também um centro de estudos para fisioterapeutas. E o meu projeto mais recente é o Doses, né, que é uma parceria minha com o professor Felipe Jorge, que é a maior referência de eletroterapia que a gente tem hoje no Brasil. A gente desenvolveu um aplicativo, que é uma calculadora de cálculos dosimétricos para recursos eletroterapêuticos, e uma plataforma de ensino para formação de alta performance em eletroterapia. Então, hoje, né, eu tenho basicamente um gargalo de tempo, mas assim, posso dizer que sou extremamente realizado do ponto de vista profissional. Aproveitei aqui a solicitação do Luciano para fazer a minha apresentação e já emendei com um contexto que acho que vai dar fundamentar praticamente todas as coisas que a gente vai conversar aqui nesse podcast. Já deu base para muita pergunta, né? Então, aproveitando não só o papo que a gente estava tendo antes, quanto essa sua breve explanação aí, bem, pensando no título da nossa conversa aqui, habilidades do fisioterapeuta de alta performance, rendimento. Né? Alto rendimento. Então, a gente estava conversando e a gente observou algumas correlações, algumas coisas intrínsecas nessa frase. Queria que você falasse um pouco disso aí. Maravilha. Eu posso aproveitar e complementar? Já quando você for responder para o Pena, também responde para a gente de fato o que é ser um fisioterapeuta de alto rendimento, não é isso? Isso. O trocadilho está aí, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas têm que ter uma meta, né, independente de qual seja, isso tem que estar claro para todo mundo. E se você perguntar para qualquer fisioterapeuta, ele vai ter ali 3 ou 4 pontos que, se a gente olhar para a coletividade, eles vão se repetir, né? E talvez eles se repitam num grau hierárquico de necessidade. Eu simplesmente chegar aqui e falar assim, você quer ser um fisioterapeuta de alto rendimento? Creio que quase todas as pessoas responderiam sim. E aí, quando eu perguntasse qual é a definição para elas, elas iam passar por esses pontos em comum, mas tem muita perspectiva de valor da pessoa. Então, como não existe uma definição única para isso, eu criei a minha própria definição para botar na minha linha de comunicação e que para isso servisse para métrica de resultado meu também, né? Então, o que seria o trocadilho ali que o professor Rodrigo citou, né, do alto rendimento? Tem 3 facetas, né? O alto rendimento está relacionado a uma atividade de alta performance, ou seja, o fisioterapeuta atuar no dia a dia em alta performance naquilo que faz, na especialidade que escolheu, né? Ter resultados, talvez isso? Isso, ter resultados de excelência. Então, quando o Rodrigo falou ali, fisioterapeuta de alta performance, nesse sentido seria sinônimo para essa definição. Então, atuar em alta performance. Na minha opinião, isso envolve necessidades de uma excelência técnica e também de habilidades comportamentais, habilidades de gestão pessoal e de negócios. Isso vai garantir ali essa consecução em alta performance. O segundo ponto é o ponto de renda mesmo, né? De ter alto rendimento, conseguir monetizar de maneira satisfatória a sua própria atividade profissional. Afinal de contas, nós fisioterapeutas, a importância que a gente tem, o resultado que a gente gera, se não formos nós os profissionais que têm o direito de receber bem, que merecem receber bem, quem são? Né? Então, acho que isso, para esse universo que a gente está conversando aqui, não precisa ser explicado. Né? O fruto do nosso trabalho são coisas realmente muito importantes e principalmente do ponto de vista das pessoas. A gente só tem que saber comunicar isso da maneira correta. E o terceiro ponto, que é o ponto que é um ponto até de discordância minha em relação ao status quo aí geral, seria a atuação do fisioterapeuta, eu que sou fisioterapeuta esportivo, no universo da fisioterapia em atletas de alto rendimento, tá? Era o meu sonho, quando eu comecei a minha jornada como fisioterapeuta, trabalhar num grande clube de futebol, por exemplo, né? Trabalhar com atletas olímpicos, e aí eu percebi que isso era uma fração muito legal, mas muito pequena do que representa a importância e o mercado da fisioterapia esportiva.
Então, atuar no alto rendimento é ótimo, mas não é a única opção para quem vai atuar com fisioterapia traumato-ortopédica e esportiva. Eu gosto de comunicar isso. E aí eu estabeleci basicamente 3 critérios objetivos para a pessoa poder fazer ali uma autoanálise e saber se chegou ou não na posição de fisioterapeuta de alto rendimento. E isso são critérios meus, não é regra, cada um pode criar os seus. O primeiro deles está relacionado à remuneração, que eu acho que é a primeira necessidade de todo mundo. E hoje em dia a gente sabe não é o mais importante, mas talvez seja o mais urgente para quem está começando, pelo menos para ter uma condição ali básica de sobrevivência mesmo. E tem uma meta? Tem uma meta, R$ 6.500. E aí, por que R$ 6.500? A gente tem uma estatística temerária da fisioterapia, e que há alguns anos eu me deparei com ela, que é menos de 5% dos fisioterapeutas ganham mais do que R$ 6.500. Ou seja, é uma fração mínima, né, dos fisioterapeutas que ganham acima de R$ 6.500, que é um bom salário, né, principalmente se você estiver no início da carreira, mas representa ali o dobro do que seria o piso hoje da fisioterapia. Né? Totalmente então, palpável, né, no cenário atual. E ao mesmo tempo que não é ruim, é absolutamente alcançável. E deixa eu ver se eu sou sagaz nisso. Se eu já estou ligado em algumas coisas disso, eu falo, você chama a galera para fazer parte do grupo dos 5%. Exatamente, já pegou a ideia. E a galera que está envolvida ali na minha comunicação já entende que, assim, o que é estar entre os 5% dos fisioterapeutas? Um dos critérios é alcançar uma remuneração acima de R$ 6.500, mas não para por aí. Por quê? Talvez isso vai te deixar muito feliz 1, 2, 6 meses, mas se você estiver ganhando esse dinheiro trabalhando com o que você não gosta, não tem alinhamento com o teu propósito, não está um ambiente favorável, você vai ficar insatisfeito. Eu posso garantir, porque... Pode falar, pode continuar. Eu posso garantir porque eu vivo em círculos de pessoas que ganham mais do que isso e eventualmente estão insatisfeitos, né? Então isso resolve uma dor temporária. Então é ganhar no mínimo, né, essa remuneração, trabalhando com aquilo que gosta, com a paixão, com aquilo que escolheu. No meu caso é ganhar com a docência em fisioterapia e com a minha especialidade, que é a ortopedia e fisioterapia esportiva. E o terceiro critério, que não necessariamente vem junto com os outros dois, mas é comum, é o reconhecimento de pares, ou seja, entre os colegas fisioterapeutas, né? Os pares profissionais da saúde, que a gente vai interagir, médicos, psicólogos, educadores físicos, e os pacientes. Então, quando você alcança esse reconhecimento, eu acho que é isso que vai te preencher, tá? De verdade. E essa tríade aí talvez seja o que trouxe para mim a sensação de realização profissional. E conversando com um monte de gente, eu acho que existe uma certa similaridade aí de opiniões nesses aspectos, né? Esse foi o critério cabalístico que eu estabeleci para mim. Não sei se vocês acham que faz sentido. Eu acho que faz total sentido, né? Fazendo uma análise, digamos assim, a gente sempre fala que a gente gosta de ouvir para poder aprender, e a gente não... Eu poderia muito bem estudar antes. O que é que o Thiago fala? Não, eu quero ouvir do Thiago para a gente saber realmente entender. Eu acho muito, muito interessante. Por quê, Thiago? Você pega o aspecto muito palpável monetário, né? Que é para a pessoa chegar e precisa daquilo. O aspecto individual, de satisfação pessoal do indivíduo, de falar, cara, eu trabalho com o que eu gosto, eu me sinto satisfeito, eu vou lá naquela coisa de viver reclamando, trabalho, né? Até ganho bem, mas eu tô aqui insatisfeito e não quero... E o aspecto social, que às vezes é meio que deixado de lado. Não, o ser humano é social, então você quer ser prestigiado, você quer ser reconhecido pelos seus atos, né? Quer ter um reconhecimento pelos seus pares. Muito interessante, gostei. Eu também acho muito interessante, mas eu queria puxar um pouquinho mais. Eu quero saber como é que um fisioterapeuta ou um fisioterapeuta em formação que está nos acompanhando agora, que você acha em que momento ele precisa já mudar o mindset para ser um fisioterapeuta de alta performance? Em que momento que ele precisa fazer isso e como ele vai fazendo isso, sabe? Porque o que eu percebo, conversando com muitos amigos nossos, fisioterapeutas ou até mesmo muitos alunos, que muitos têm essa vontade. Muitos desejam alcançar isso. Alguns não investem tanto tempo, não investem energia nisso, mas têm essa vontade. Mas outros até investem bastante energia, tempo, mas de alguma maneira ele tem barreiras, sabe? Existem algumas barreiras que ele não consegue. O nicho dele, ou na verdade o grupo de amigos dele, sabe? A comunidade dele não favorece tanto. Ele não tem muitos contatos, sabe? Ele não sabe de onde começar, por onde começar. Qual é o caminho das pedras?
Vou responder na íntegra e vou pegar o ponto que o professor Luciano aqui falou em relação a qual que seria o melhor momento para começar. Infelizmente, a notícia para todos é que foi ontem. Tá? O melhor momento para começar, independente se você tem 20 anos de formado ou está no primeiro ou no segundo dia, eu diria, de universidade, era ontem o melhor dia para começar a se preparar para o alto rendimento, né? Mentalmente, começar a tomar ações, fazer um plano concreto para atingir as metas fracionadas até que você alcance o objetivo final. Mas dado que a gente ainda não chegou no momento da história da nossa sociedade em que existe uma máquina do tempo e existe essa possibilidade, o melhor momento é agora, para quem ainda não começou, exatamente no momento em que está ouvindo esse podcast. E aí o como, né? O quando é sempre ontem. Então, começar hoje, você é o que dá. E é melhor do que começar amanhã, sem dúvida. Então, agora, nesse momento, seja quando estiverem ouvindo a gente, a pessoa já tem essa clareza, tipo, ó, se eu quero aproveitar o melhor que tem à minha disposição e não comecei a me comportar para alcançar o alto rendimento, a partir de agora vai ser diferente. Esse é o ponto. E o como, eu entendo que, assim, existem centenas de caminhos até o alto rendimento, mas existem premissas básicas, né, que vão nortear isso. E aí eu separei, né, até para orientar as pessoas que hoje confiam a formação a mim, em basicamente 4 tópicos. E o primeiro dele é o mindset, que nada mais é do que a nossa mentalidade, ou a nossa programação mental, que é um termo muito utilizado hoje em dia nos meios corporativos, para profissionais de alta performance. Foi essa a literatura que eu consultei, já que não tinha nada tão específico para fisioterapeutas ainda. E essa programação mental é o que vai dar a possibilidade da pessoa efetivamente, né, fazer um plano, né, concreto para alcançar o alto rendimento, mas principalmente ter a consistência necessária para tomar todas as ações que estão contidas nesse plano. O segundo ponto seria a clareza de propósito. O que eu quero dizer com isso? Você tem que compreender e fique o tempo que for necessário fazer nessa autorreflexão de entender onde você quer chegar e o que realmente te motiva para chegar lá. Tá? O motivo pelo qual você faz o que você faz. Leve o tempo que for para encontrar isso, mas uma vez que encontrou, né, vai ser como tropeçar com o amor da sua vida. Por mais que a pessoa não seja perfeita e tenha os seus defeitos, te traga inicialmente mais problemas do que soluções, vale a pena. Que romântico, né? Que romântico. Fantástico. Hoje, quando eu chegar em casa, eu vou falar que eu tropecei. Só não fala isso aí, que perturba mais do que vale a pena. Só não fala a segunda parte. Ainda bem que a gente está conversando aqui só entre a gente. Imagina, as digníssimas nem vão escutar isso. Então, basicamente é isso, tá? E se você tem dúvida, provavelmente não encontrou. Para encontrar, você vai ter que se expor, vai ter que fazer esse processo de autorreflexão contínua. Uma vez tendo essa clareza, não abra mão disso por nada. Esteja disposto a não abrir mão disso por nada. Porque é o ponto que eu cheguei quando eu pensei em desistir. Eu já sabia o que eu queria, não estava conseguindo, mas talvez por não estar tão consciente para mim que aquilo era uma fase do processo, eu quase fiquei pelo caminho. E fracassar, na verdade, é isso, né? Você desistir daquilo que realmente você acredita, né? E depois já vai vir, as próximas habilidades já vai vir para dentro de uma coisa que a gente discute muito, né? Por exemplo, eu chamo de resolutividade técnica, né? Se você não souber resolver problemas que são inerentes à sua profissão, de ordem clínica, vamos dizer assim, muito provavelmente você não vai atingir o alto rendimento ou vai ser muito mais difícil e talvez seja menos legítimo, tá? Porque talvez você alcance os 6.500 ou 65.000 reais de faturamento, não interessa, mas se você faz algo que não é genuíno e tal, talvez não valha a pena, tá? E aí vai da percepção de cada um, não estou aqui para julgar ninguém. E também tem a resolutividade técnica do seguinte: ser um profissional de alto rendimento não significa ser só bom fisioterapeuta, tá? Então você vai ter que resolver vários outros pepinos e vai ter que se preparar para isso, tá? E a quarta e última habilidade é o que vai dar liga para tudo, porque quase todos partem com muito pouco recurso, zero experiência,
né, a gente não conhece os desafios que vai enfrentar no futuro, né, a gente só conhece o que se passou. Então você tem que ter a capacidade de se moldar, de se adaptar, e eu chamo de adaptabilidade criativa. Por que o criativa? Porque às vezes é muito fácil se adaptar no sentido de eu me encaixo aqui do jeito que é e aceito isso. E isso não vai te afastar dos outros tópicos que a gente falou eventualmente. Então você tem que ser criativo o suficiente para se adaptar ao modelo sem abrir mão dos passos anteriores. E só a criatividade proporciona isso, porque muitas das soluções não estão postas para você ir lá e reproduzir. Você vai ter que criar. E uma vez que vai necessitar de criatividade, né, então não basta se adaptar, tem que se adaptar de uma maneira que seja coerente ali com o teu propósito, com o teu alinhamento, com a tua programação mental, e ao mesmo tempo é algo eventualmente inovador. Então são esses os pontos aí que eu acho importante. E essas são as habilidades comportamentais que você havia citado, certo? Sim, sem dúvida, né? A resolutividade técnica pega alguma coisa de hard skills, né? Acho que principalmente, mas todas elas têm essa gênesis nas habilidades comportamentais, e o que é legal, e foi por isso que eu fiz dessa forma, se aplica a qualquer área da fisioterapia, não é uma habilidade específica do fisioterapeuta da esportivo. sua área, né? Sim, sim. Então, com toda certeza, são aqueles princípios que eu acho que vão alicerçar o alto rendimento de qualquer fisioterapeuta. Aqui, Thiago, eu te ouvindo falar, fiquei pensando numa coisa aqui. Você, quando definiu aí o alto rendimento, você falou do rendimento financeiro, e aí você citou essa meta inicial de 6.500, né? Falou do rendimento da satisfação, né? Você gostar daquilo que faz, e aí depois complementou com essa questão de se adaptar, e ao se adaptar, mas não se acomodar, porque isso acontece muito, né? Quando você começa a aliar os dois primeiros pontos, que você começa a ganhar bem, e aí você até está fazendo uma coisa que não te agrada tanto, mas você está ganhando bem, isso faz você tirar o foco da meta, mesmo que você tenha essa clareza que você hoje em dia tem, e até passa para as pessoas. E a outra coisa é o reconhecimento dos seus pares e do social, né? Que também é vamos dizer assim, o produto final do seu trabalho, se você está falando de atendimento de pacientes, ou então alunos, como são o nosso caso. O que você acha, assim você está falando de uma sequência lógica que você, depois de ter tido essa experiência, você visualizou, mas na sua opinião, qual desses 3 pontos, olha bem a pergunta, qual desses 3 pontos, a questão financeira, a satisfação ou reconhecimento, qual desses 3 pontos tende a falhar mais e qual ponto acaba sustentando o outro, na sua opinião? Para essa pergunta, se a gente for olhar para dados frios, né, o que mais falha é a remuneração, porque se 95% dos fisioterapeutas não ganham isso, né, eu acredito que existam fisioterapeutas que se sentem felizes com o que fazem e ganham menos do que isso. Tá? Porque isso é perspectiva. A realidade de cada um também. Cada um. Né? Até onde o outro enxerga. Ele está falando de com quem. Eu convivo com quem? Às vezes a pessoa ela nem enxerga que pode ganhar mais, porque ela veio de tão baixo que ela não enxerga. Tem isso também, né? Então, assim, se for olhar friamente, eu acho que é esse o dado, porque é o que está posto aí, é o que a gente sabe, e a gente enfrenta isso desde sempre, e não sei quando que a gente vai resolver isso. Tá? No final do podcast eu posso dar aí a minha perspectiva de futuro para tentar resolver esse problema. É bem pretencioso, mas acho que dá para a gente discutir sobre isso. E aí, na sequência, eu acho que o que mais assola a fisioterapia é essa questão de não se sentir valorizado, não do ponto de vista monetário, que a gente já falou, mas não se sentir reconhecido. Eu acho que o reconhecimento gera essa satisfação pessoal. Uma coisa tende a motivar a outra. Tá? E aí tem algumas coisas que são muito fortes, né? Eu falei de 2 P's, né, que é pares e pacientes, e esqueci, né, e isso aí vai pegar, esqueci um terceiro P que foi muito importante para mim, que é o reconhecimento dos pais. Sim. Então, galera, pai, mãe, beijo para vocês. Não esqueci não, eu guardei para um momento mais especial. Então, isso eu acho que é muito importante para quase todas as pessoas, né? Tipo, ser orgulho dos meus pais. Isso foi uma coisa que sempre importou muito para mim. Te motivou, né? Me motivou a fazer muitos sacrifícios, entendeu? E que se não for pais, pode ser filho, esposa, quem quer que seja, mas eu acho que ter
esse reconhecimento dos familiares em geral e até extrapolando para a sociedade em geral, independente de ser pacientes ou não, acho que isso gera essa autopercepção de realização, né? Então, respondendo essa pergunta, eu acho que é basicamente isso. A boa notícia é, na minha opinião, o mais fácil de resolver é o que atinge a maior parte das pessoas, que é a remuneração. Existe uma crença de que é muito difícil, mas na verdade, se você tiver os elementos certos e tiver a atitude certa, isso é fácil, pode se resolver nos primeiros anos ali de formado tranquilamente. Posso falar um pouquinho? Só rapidinho o negócio. Eu tenho a gente tem visto, a gente até conversou, se eu não me engano, não sei se foi no último, na verdade, o nosso primeiro, lá da primeira temporada, a gente falou sobre habilidades comportamentais, né? Falamos com o Fábio Feitosa, que é do alto rendimento do esporte, né? Tivemos também um episódio muito legal para a galera depois acompanhar aí com o Vabo, sobre Vabo, soft skills. Soft skills, né? Vabo, que foi um dos sócios da Stone, né? CEO da Stone. Então uma coisa que tem não me preocupado, mas eu sou totalmente a favor das soft skills. Para mim, às vezes, é o grande diferencial que faz um cara ser diferente realmente no mercado de trabalho do que aquele cara que só sabe a parte técnica, digamos assim. Mas, ao mesmo ponto, eu tenho visto, às vezes, uma coisa, não sei se vocês concordam, que é uma sensação de superficialidade na parte técnica. Não sei se é pela questão da informação, que agora é muito rápido, as pessoas se contentam com pouco conhecimento e acham que é o suficiente para resolver determinado problema, e às vezes até beleza. Mas até que ponto você acha que o fisioterapeuta ele pode ir preenchendo essas lacunas de conhecimento com habilidades que são importantes para que ele seja diferente, mas sem descobrir a parte técnica, sem ele falar assim, porra, bicho, que é o que eu falo, você tem que ser bom pra cacete. Esse cara aqui, o Rodrigo Pena, que tá do meu lado, pra quem não tá vendo, ele falou pra mim uma frase, vocês gostam de frase, quando eu era aluno, Rodrigo foi meu professor, ninguém, olha né? Aí, olha ele aí. já tá, vou falar aqui. Ele falou um negócio assim pra mim, você quer não? Alguma coisa que tinha que ser bom. Ele falou, Alex, não basta ser bom não, bicho. Tem que ser raro, porque bom tem um montão. E eu botei aquilo na minha cabeça e falei, cara, realmente tem que ser raro, porque bom tem um monte. E as habilidades comportamentais, para mim é isso, elas te levam para um caminho mais raro. Mas tu não pode deixar aquelas outras ali que são a essência também para fazer gerar resultado, para poder você conseguir atingir a parte resolutiva técnica. Como é que você enxerga isso? O modelo que me vem, que mais deixou isso claro para mim, é um modelo de desenvolvimento profissional de C-Level, né? Então, se a gente pensa em executivo, o que é o C-Level? Tem o CEO da empresa, que é o presidente, está mais responsável pela parte de administração, tem o CTO, que é o presidente de tecnologia, tem o CFO, que é de finanças. Então, esses são os cargos executivos de grandes empresas de alta performance. E a estrutura de desenvolvimento para esses cargos, né, que são cargos que exigem bastante, né, é uma estrutura em T invertido. O que isso significa? Cada um desses cargos, né? Por exemplo, o diretor de finanças, ele tem que ele tem que ser o especialista em tudo que envolve a parte financeira. Mas isso está relacionado ao conhecimento vertical dele. Então, é a especialidade que ele tem esse papel. Mas para sustentar, quanto mais alta essa perna da pirâmide vertical, mais lateralidade de conhecimento você vai ter que ter. Então, seria aquela sustentação do T invertido. E as coisas acho que precisam se desenvolver de maneira homogênea para que você extraia o benefício ótimo daquilo ali. Afinal de contas, se a gente pensar aqui, um de nós é aí fugiu a palavra. CEO, Luciano, CFO e CMO, que é o de marketing, né? Fiquei feliz por ser de finanças. Se a gente está numa reunião, a gente precisa falar a mesma língua. E se só ele entende da parte operacional, que é o CEO, só você entende da parte de tecnologia, ele só de finanças, a gente vai conversar o quê? Tem que haver uma interseção de conhecimentos. É óbvio que, quando um assunto for específico de uma área, o peso daquilo para quem é o especialista é maior. E eu acho que é o que melhor define essa proporção de desenvolvimento. Se você só tiver lateralidade, não vai ser fácil alcançar o alto rendimento. E vice-versa. Muitas pessoas focam 100% no técnico, em ser bom fisioterapeuta e passam por dificuldade por não ter lateralidade de conhecimento. Engraçado. Qual é o nome desse que você falou, dessa definição? Porque... C-Level. C-Level seria todas essas categorias de
Porque executivo. entra com o modelo de profissional T, né? T-shape professional, que é o profissional que é exatamente nisso. Você tem uma habilidade vertical, que é de você é especialista, e as habilidades transversais. Isso é incorporado do modelo C-Level. Só a métrica que para mim é o modelo do profissional moderno. É o modelo do profissional moderno. Porque exatamente o que você falou. Você chega imagina, você é fisioterapeuta, a gente estava conversando com o Robson Rocha, que é CEO da Fisiomanual Curso, da Fisiomanual Prêmio lá de Juiz de Fora. E ele estava falando muito sobre isso também. Ele falou, ele perdeu muitos fisioterapeutas, ele não contratou porque o cara, não tinha a menor noção de vendas. Cara, ele falou, bicho, a minha clínica, eu não posso ficar com uma clínica se eu não tenho faturamento, se eu não tenho... E aí o fisioterapeuta não conseguia converter um paciente por não saber se comunicar, porque não saber persuadir, basicamente, né? Então, eu acho que... E aí entra nessa questão, a gente fala, beleza, o cara tem que ter as habilidades comportamentais, técnicas, e entra um termo que eu gosto muito de usar, que é de preencher o mapa da sua ignorância. Bicho, eu sei que eu sou muito bom tecnicamente, mas eu sou péssimo em gestão de tempo. Sou um cara muito mal, não tenho produtividade, não entendo nada de finanças. Tu tem que ser realista com a sua ignorância para você conseguir preencher. Não é isso, Thiago? Tu acha Exatamente. Normalmente é uma área que eu não gosto tanto, e aí que eu vou evitar ao máximo, né? Eu sempre vou evitar, falar assim, não, isso não é pra mim, né? A primeira desculpa é, isso não é pra mim, sabe? Aquilo ali não é pra mim. Eu sou fisioterapeuta, né? Então, eu estudei para ser fisioterapeuta, então nada disso aí me interessa. Até que a necessidade surge. Sensacional. E aí eu tenho duas coisas, já vou deixar uma frase célebre aqui. E que isso fique gravado na alma de todas as pessoas. Se você não está preparado, se você quer, né, realmente atingir esses pilares e alcançar o ápice da realização profissional e trabalhar só com o que quer, ganhar bem e ser reconhecido, prepare-se para passar por um período em que você vai ter que fazer várias coisas que serão dolorosas. Ponto. Não tem outra forma de se atingir isso. A outra opção é fique à deriva no mercado de trabalho e conte com a sorte. Normalmente as estatísticas mostram que fisioterapeutas não têm muita sorte, diga-se me entende, né? Porque isso não vem de graça para as pessoas que eu conheço. E eu conheço muita gente bem-sucedida e que não veio de graça para nenhum deles. Então, assim, prepare-se para fazer aquilo que você não gosta, nem que seja por um tempo intensamente. E eu considero, inclusive, estar vivendo essa fase da minha vida. Aprenda a conviver com desconforto, né? Ficar confortável no desconforto. Isso a gente aprende nas Forças Armadas logo que chega. É o que a gente chama de adaptação. Quanto pior, melhor. Então, assim, ficar confortável no desconforto é o que vai te dar a possibilidade de raciocinar melhor, de tomar as ações, e as coisas vão passar desde que você faça o que é necessário, né? Então, esse é um ponto importante. Deixa eu só trazer. O Pena tá pensativo aqui, porque eu falei eu tô sempre pensativo. O papo falei tá muito que ele bom, foi cara. meu professor, falei de frase marcante, ele tá aqui, pô. Tô aqui, caraca, quanto tempo passou? Vale aquele emoji, né? Vale lá se vão quase 22 anos, cara. 22 anos. Pois é. Contar essa história pra Betina, quando ela tiver. Eu tô aqui pensando numa coisa, e ainda pegando o gancho numa coisa que você falou, do reconhecimento, né? Hoje a gente está vivendo um momento... Hoje não, né? Há um tempo. Eu estou nessa desde 2017, Alex um pouco antes. A gente incentivou a Bessa Luciana a entrar, você também está. Todo profissional dito moderno tem uma ramificação, um gancho, uma presença maciça, diária ou de vez em quando nas redes, né? Só que isso trouxe uma situação seguinte. Vê se você consegue fazer alguma consideração, algum gancho sobre o que você falou. Trouxe uma situação de que todo mundo quer ser visto, as pessoas que estão lá, que estão consumindo aquilo, querem um imediatismo. Eu tenho a seguinte leitura, o cara que está lá consumindo o produto que você vende, ou realmente que você está lá só expondo conteúdo e o cara está lá, ele te segue, interage com você até pessoalmente, fala, pô, que filha bonitinha, e não sei o que, ele interage. Esse cara, ele quer ter o menor esforço para o maior ganho. Então, se você, em determinadas vezes, você lançar alguma coisa que fale assim, vamos dizer, na sua área, como tratar o tornozelo do jogador de futebol de final de semana. Se você lançar um curso assim, talvez o cara queira, porque ele quer a coisa muito específica, achando que isso vai resolver o problema dele. E, no entanto, isso é um conhecimento assim, lá do final do processo que ele nem passou. O que você acha do que a gente está vivendo hoje em dia? Perfeito. Vamos lá.
A busca pelo melhor resultado com o menor esforço é a busca mais legítima se tratando de alta performance, que isso nada mais é do que eficácia, né? Isso é otimização. Agora, porém, abre parênteses, o menor esforço não é pouco esforço. Tá entendendo? O menor esforço acho que requer efetividade. Você saber o que fazer no momento que tem que fazer. E para isso tem um processo a ser seguido, né? Eu até entendo que é o menor esforço que você possa fazer ali. Mas isso, de fato, não é um esforço pequeno. Não é um esforço pequeno. Não é. Sobretudo no início. Isso é muito um parêntese que faz total diferença, né? Porque às vezes o pessoal fala, eu quero... Às vezes acha que tem que fazer um esforço muito grande, às vezes você está sendo improdutivo. Você não está sendo eficaz porque você está fazendo um esforço que poderia ter sido concentrado, poderia ter sido de outra forma, mas isso não quer dizer que vai ser fácil, que vai ser pequeno, mas você poderia ser otimizado, né? O esforço é proporcional, tem que ser o mais proporcional ao resultado possível. Grandes esforços levam a grandes resultados. E o tamanho do resultado que você vai ter, ele vai estar relacionado justamente com o teu grau de eficiência no teu esforço. Tá? E aí, só para complementar, grandes resultados vem com grande resistência também. Sim. Né? E responsabilidade, né? Totalmente. Tudo como é que, né? As coisas vão se puxando, né? Absolutamente. O que acontece? É a lei da vida. Você sair da condição basal é a que você tem mais dificuldades internas porque você tem menos domínio de ferramentas. E esses tendem a ser os passos mais temidos e também mais desconfortáveis. Mas uma vez superados, né, você começa a ter desafios que não te motivam tanto pela urgência, pelo medo, pela ameaça, mas pela ambição, pelo desejo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo requer de você coisas diferentes daquilo que te levaram nos passos anteriores. E essa evolução contínua, de maneira consistente, é o que te leva realmente à alta performance, que é basicamente limitada, né? Porque a gente tem numericamente o valor abaixo dos R$6.500, que foi o exemplo cabalístico que eu dei. Não tão cabalístico, saiu de uma estatística. Mas imagine só o teto. Qual que é o teto para um fisioterapeuta ganhar? Teto não existe. Não existe. Isso é uma coisa que a gente fala. É o fisioterapeuta que ganha melhor aí. E que é virtual, porque ele pode ser ultrapassado a qualquer momento. Né? Pela escala, né, que existe. Logo no início que a gente estava conversando, tu falou que as dificuldades que hoje o fisioterapeuta enfrenta, que você acha que é até pior do que na época que você, como recém-formado. Quais são essas dificuldades que você acha? O primeiro ponto é que a gente tem excesso de informação. Então, pior do que informação nenhuma é você ter informações divergentes, de fontes duvidosas, e que vai fazer você ser paralisado pela dúvida. E isso vem principalmente com o advento da internet e da propagação de informação profissional através de mídias de alcance restrito, como a internet nos seus vários formatos. Aqui só a gente está atacando de Spotify, YouTube, todas as plataformas de áudio, por exemplo, YouTube, Instagram. E a gente vai atacar de Instagram porque faz corte, não sei o quê. Então, assim, a disseminação maciça de conteúdo aberto, ela é enorme. E aí a gente vive uma geração que eu acho que vai acontecer um determinado fenômeno. Quem pegou primeiro a parte da internet, que foi uma habilidade paralela, conseguiu se dar muito bem, mesmo sem ter aquele desenvolvimento técnico profissional de alta performance. Foi isso aí que eu quis dizer aquela hora, exatamente isso. E o que ocorre? As pessoas que já tinham esse T, porque isso demora tempo para essa perna longa do T, essa perna vertical do T, que já tinham isso consolidado, por já estarem no ápice, é como se fosse um navio maior, ele demora mais a virar. Então, a pessoa demora mais a alcançar essas mídias. Então a gente vive uma geração em que a gente tem fenômenos que, vamos assim, se dissociaram daquele fisioterapeuta bem-sucedido de 10 anos atrás. Sim. A tendência é que o profissional do futuro, ele já seja modelado nesses mecanismos, porque todos vão para as mesmas linguagens de comunicação, começa a ficar mais competitivo o campo de batalha, e os mesmos caras que ganhariam o jogo no jogo antigo, passarão a ganhar nesse. Só que alguns vão ficar para trás e vão ser substituídos por uma nova geração. Então, assim, esse podcast é legal porque a gente vai estar falando para pessoas com muito mais experiência que a gente, eventualmente, e já está dando a oportunidade de quem está começando ter esse foco. Assim, a gente está num momento de ampla oportunidade de crescimento rápido.
justamente por isso. Essa é uma fala muito, muito bacana. E eu queria já te provocar um pouquinho. No sentido que foi uma dor minha já, não sei de vocês, mas chega algum momento da carreira que você percebe e fala assim, cara, eu cheguei no meu ápice. Então, tudo que você fez um planejamento a médio e talvez até a longo prazo, você conseguiu. Então, em algum momento, todos nós aqui chegamos ao ápice da formação, chegou ao ápice da função, sabe? Chegou ao ápice até talvez de uma remuneração que você planejou por um período curto ou médio ou longo prazo. Cheguei. E aí, você precisa, de alguma maneira, se restabelecer, se replanejar, você vai precisar fazer toda uma nova estrutura para você determinar quais são os seus passos seguintes. E que você falou em algum momento que uma das necessidades é a perseverança, de uma busca contínua. O que você teria para trazer para a gente, para os nossos amigos que já chegaram nesse ápice, que já atingiram a alta performance, sabe? E como é que agora eu passo próximo, como é que as próximas atividades, como é que ele faz para se manter e até mesmo levar? Maravilha. Essa é uma ótima pergunta e a resposta talvez seja um pouco dolorosa. Se você, ainda na sua idade produtiva, ainda com muita lenha para queimar, atingiu aquilo que considerou a sua meta, o seu sonho de consumo, o que eu tenho para te dizer é que essas metas eram poucas, frente à sua capacidade. Esse é o ponto, tá? E metas são dinâmicas, você pode recalcular a qualquer momento, não interessa a fase que você está da vida. Então, o primeiro ponto para quem já atingiu alguma coisa, se o cara se nivela com a média, talvez, né, o cara pode pegar e se acomodar a R$6.500 e ter o reconhecimento ali. Só que por que não querer 10 vezes mais do que 6.500? Nada impede. Uhum. Agora, talvez o cara olha para o lado, tá todo mundo aqui, eu estou bem, e aí fica na tal da zona de conforto. Tá? Então, esse é o ponto. E aí, para essas pessoas, eu recomendo coragem para querer mais. Tá? E começa a se espelhar fora. O que eu fiz? Eu enfrentei isso também, Luciano. O que eu fiz? Eu atingi uma remuneração bem acima da média. Eu cheguei a ter uma remuneração, e aí é público, né? Tá no portal Transparência, de R$12.500 líquido pela Marinha, e eu ganhava mais com as minhas atividades fora. E aí, só que trabalhando do jeito convencional, certo? Dando aula, atendendo pacientes particulares, atendi um público de um nível socioeconômico mais elevado, cobrava R$280 a consulta, então bati nesse teto, e aí eu já não tinha tempo. Aquele meu modelo de negócio me deixava nessa posição. E eu olhava para os outros fisioterapeutas, nessa época eu estava com menos de 30 anos ainda, e eu falava assim, o que eu vou fazer? Eu não estou vendo aqui perto de mim ninguém na fisioterapia para me espelhar, eu olhei para fora. Então, foi quando eu comecei a engajar na parte do empreendedorismo, quando eu fui engajar na parte do marketing digital. E aí, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Cara, se eu sou o cara mais esperto dessa mesa... Eu tenho que sair dessa mesa. Exatamente. Eu posso voltar para essa mesa e compartilhar com os meus Meu colegas. pai falava isso direto. Perfeito. Tá entendendo? Eu posso voltar para cá e compartilhar, para ajudar que todos venham comigo para as próximas mesas. Mas isso tem que acontecer. Aí o que eu fiz? Fui lá e investi numa mentoria de R$50 mil online para aprender marketing digital. Aí investi, mas não sei... Em um ano, gastei mais de R$150 mil em formação, que era a lateralidade do meu conhecimento. Uhum. E aquilo, eu passei do status de fisioterapeuta jovem, que ganhava muito acima da média, que tinha um status de uma carreira que é vislumbrada por muitos, para ser o merda da mesa, bem dizer, era isso. Porque estava todo mundo falando de milhões e eu estava... Estava bem distante para mim isso, entendeu? Então, assim, aí o teu horizonte expande. Tá entendendo? Porque e acontece o seguinte... Então, assim, não sendo politicamente correto, também, quem já me conhece sabe que eu não me preocupo muito com isso, você olha para as pessoas que estão tendo um rendimento muito superior ao seu, e aí vê a pessoa falar e vê o que ela faz, e fala assim, eu não sou mais burro que ele, cara. Eu não sou menos esperto do que essa pessoa, só que você tem que ter a humildade de falar assim, ela tem mais resultado, pelo menos num aspecto que seja financeiro, do que eu tenho. Uhum. Então, eu tenho que aprender a fazer isso para fazer na minha profissão, e olha o impacto que isso traz. Porque dinheiro, chega um tempo, né, uma cifra, que passa a não mudar muito o seu padrão de vida. Mas dinheiro é ferramenta de impacto. Então, hoje eu posso chegar e impactar muito mais gente com a minha mensagem, porque eu tenho uma máquina para redistribuir essa mensagem. E, no final das contas, eu tenho um número limitado de pacientes que seriam atendidos por mim, num preço bem mais caro do que a média,
E agora eu acabei de multiplicar isso, porque eu formo outros fisioterapeutas, esses podem formar outros fisioterapeutas e assim por diante. Eu acho que é isso. Expandir o horizonte a todo momento, não importa se você está se formando agora ou se você tem 30 anos de formado. Se não, meu irmão, o jogo acabou para você, game over. Perfeito. E isso é um ponto para poder reforçar o que o Thiago falou, que às vezes, no ponto, especialmente para os mais jovens, né, os alunos que estão nos ouvindo, às vezes a gente olha para alguém que está num outro patamar, digamos assim, de carreira financeira, de status social, você às vezes, e do brasileiro, isso é um problema muito do brasileiro, de cultivar o hábito da inveja, de falar, não, porque deu sorte, porque esse cara é metido. Cara, aprendam, especialmente aprender a olhar, em vez de invejar, admirar. Isso foi uma coisa que eu sempre aprendi também. Olhar e falar, cara, pô, esse cara e aprender com a experiência do outro, né? Isso que você tá falando. Eu tenho admiração por esse cara, porque esse cara tá fazendo algo que outros não tá fazendo. Ainda que eu possa discordar de algumas coisas, de alguns métodos, esse cara tem resultado. Eu tenho que ter a humildade de falar, esse cara tem resultado. Então eu tenho algo para aprender com ele, então eu tenho que sentar às vezes e falar, não, eu quero aprender com esse cara. Então às vezes falta um pouco dessa humildade de falar, não, eu sou, beleza, eu sou foda. Então, mas tu é foda, mas teus resultados não mostram que tu é foda, então tu não é. Então vamos ser sinceros, né? Então de repente o cara que ele pode te falar assim, esse cara tem mais resultados, então eu quero aprender com esse cara, ter a humildade de aprender com esse cara. Né? Isso é muito bom. Já fica mais uma frase de dica, né? Se você é o mais esperto da mesa, está na hora de você começar a trocar de mesa, nem que seja eventualmente, né? Com certeza, é esse o ponto. E o que acontece? Naquela coisa lá da mentalidade, inclui exatamente isso que o Alex falou. Se você está olhando para o cara que tem mais resultado que você e você fica encontrando motivos para ele ter feito aquilo de uma forma que você não faria, cara, o problema está em você, não está na pessoa, não, cara. Tá entendendo? Então, assim, que você pegue as coisas positivas ali, não precisa reproduzir tudo, mas encaixe aquilo na tua realidade e faça o que é pertinente para você de acordo com o alinhamento do teu propósito. E aí, falar de dinheiro, por exemplo, é tabu para a sociedade, para fisioterapeutas mais, porque a gente ganha pouco, porque em outras profissões é natural, está no teu cartão de visita o teu faturamento, para um empresário está no cartão de visita dele. E o curioso é que, assim, o cara olha para quem ganha mais com admiração. E quem olha para quem está começando entende aquilo, porque ninguém começou faturando milhões em negócio nenhum na face da terra. Não sei se o cara herdou e provavelmente, se não se preparou, vai quebrar o negócio do pai. Tá entendendo? Então, eu acho que essa mentalidade tem que falar. A primeira vez que eu tive que expor a minha remuneração foi extremamente desconfortável. Só que o trabalho que eu estava fazendo de desenvolvimento pessoal e a reflexão que eu fiz... Cara, vocês não tinham curiosidade de saber quantos seus professores ganhavam? Quantos fisioterapeutas que eram famosos na época, ganhavam na época que vocês eram universitários? Eu tinha, sim, cara. Claro. Sim. Se eu pudesse falar assim, fecha o confessionário aqui, faz uma pergunta pro cara. Quanto tu ganha? Porra, eu queria perguntar quanto que o cara ganhava, quanto que o filho ganhou para atender o Ronaldo. Tá entendeu? Eu queria saber isso, era a minha curiosidade. Poderia ser uma informação que não me ajudasse em nada, talvez me motivasse. Mas a minha curiosidade genuína é essa. E isso, se me motivava na época, eu tenho certeza que motiva os outros. E aí eu entendi o seguinte, a gente tem medo de desagradar, de ser mal visto e tal. Porra, o cara é metido, não sei o quê. Então, assim, por quê? Eu entendi o seguinte, da mesma forma que isso vai repelir um monte de gente... Vai aproximar os 5%, talvez. Exato. Os que têm a chance de ser os 5%, né? Sei lá. É exatamente isso. O Alex captou a mensagem lá no início e agora tu captou 5%, a mensagem dos 5%. Então, assim, não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então, assim, isso é um filtro. E outra, eu quero ajudar as pessoas, mas eu não quero próximo de mim quem não quer evoluir junto. Então, eu vou dar um exemplo do meu dia a dia hoje. Eu montei um centro de reabilitação, que é um centro de reabilitação especializado, ele é particular, ele atende numa cifra acima da média. A gente trabalha todo dia para entregar um serviço de alta performance. O meu fisioterapeuta mais experiente é o Robson, que foi aluno de vocês, e ele tem 3 anos de formado. E aí, eu não tenho dúvidas e o Marcelo, que tem 4 anos de formado e me ajuda mais na parte do ensino. Ambos alunos aqui também, só para mostrar que a Uniswan forma a galera do mercado. A Uniswan tá on. Respeita a nossa história. O Marcelo tá para defender o mestrado aí. Então, assim, se eu consigo fazer isso com fisioterapeutas que têm 3, 4 anos de formado, estagiários e tal, a questão não está no tempo de experiência, está na robustez do desenvolvimento de habilidades comportamentais e técnicas que essas pessoas estão adquirindo em alta velocidade. Então, assim, ali eu posso ser um mentor, eu posso ser o direcionador, mas quem faz as engrenagens girarem são eles. E o que justifica um negócio que tem 2 anos, né, que a X-Physio tem 2 anos,
tá muito melhor do que a média. E eu tá dando mentoria para outros donos de clínica que, inclusive, foram meus professores ou foram... ou tem clínicas há muito mais tempo, até de tamanhos maiores do que o meu. Porque é a velocidade, é a otimização do esforço em relação ao resultado. E isso é contínuo. Eu não vou cair nesse engano de atingir o ápice da performance porque eu estou melhor que a média. Não pode ser, tem sempre o parafuso para ser apertado. Sim. É dinâmico. 1% melhor todo dia, né? Sempre tá naquela linha do progresso. E é desafiador pra caramba isso, cara. A gente tá na... a zona de conforto não é à toa que ela tem esse nome. Ela te abraça, tá ali. Se você a luta é diária para tu se movimentar, para tu conseguir continuar. Não vai pensando que é fácil. Tá aqui pra gente às vezes. Eu tô pensativo de novo, queria dizer isso. Ele tá pensativo ali, o Pena tá pensativo porque é difícil, cara. É difícil tu tocar um projeto que te tira da zona de conforto, fazer isso aqui que a gente tá fazendo. Isso aqui é tudo ideia de gente que não tá querendo ficar na zona de conforto. Especialmente o Luciano, que é maluco, toda hora inventa uma coisa. Aí tu fala assim, vambora. Aí fala, porra, né? Tu tem que se movimentar, cara. E, irmão, é mais fácil ver que o outro tá na zona de conforto do que ver a gente mesmo. É muito mais fácil. Isso é bíblico até, né? É mais fácil você enxergar um cisco no olho alheio do que uma trave na sua frente. Exatamente. Então, assim, aí vem a importância de aceitar feedback de aceitar feedback qualificado. O que é isso? Se circundar de pessoas com o mesmo alinhamento de propósito que você. E esse é o papel que tem que ser seguido. Você tem que filtrar quem que você ouve, de fato, porque você vai potencialmente escutar mais bobagem que vai te desvirtuar. Tem um cara que eu super admiro e que, enfim, já teve participação, já fiz formação com ele, que é o Bernardo Chalfun, né, um fisioterapeuta mineiro, que fala muito de empreendedorismo. Já fiz lá no início da Xfis, fiz uma consultoria com ele, e ele falou uma definição, eu gosto muito das analogias para a zona de conforto. Ele falou o seguinte, cara, zona de conforto é bosta de vaca na névoa, né, no frio. Por quê? Tá um frio danado, você tá desconfortável, você mergulha na bosta de vaca, que meu irmão. Quentinho. Porra, é bosta de vaca, mas é macio, tá quentinho, e aí, cara, tá melhor do que lá fora. Zona de conforto é isso, entendeu? E aí você aceita o mau cheiro, eventualmente, porque, pô, tá melhor do que lá fora, entendeu? Porque você, já dizia o Chorão, e eu vou acrescentar um ponto no Chorão. Cada escolha é uma renúncia. Só que, na verdade, não é cada escolha uma renúncia. Vamos voltar pro tópico amoroso. Se você escolhe uma mulher para casar, você não renunciou a outra mulher. Você renunciou a todas as outras mulheres da face da terra. Que isso, meu? Não sei se tu é casado, ou não vai correr atrás de tu aí, cara. Eu já conheço esse golpe. Provavelmente tá solteiro. Aí, a gente tá garoto nessa parada. Escuta só, vamos ver se tu tá casado ou tá solteiro, Thiago? Eu tô comprometido. Tô falando, isso aí já tá forrando a cama, rapaz. Já conheço esse povo. Profissional. Cara, então, como a gente sempre fala, né? A gente poderia ficar aqui falando horas e horas aqui sobre os assuntos, uma conversa muito boa, descontraída, sobre assuntos importantes. Mas a gente caminha para a parte final do nosso podcast. E hoje eu separei aqui algumas perguntinhas finais. De bate-pronto, hein? Bate-pronto, né? Coisa Papum, hein, Thiago? Quero ver, hein? Só para você aí mandar pra gente aí. Primeiro, uma coisa bem tranquila. Imagine que você tem a oportunidade de botar um outdoor em frente ao Uniswan com uma frase para todos os alunos do curso de fisioterapia chegar na instituição, olhar para aquela frase. Qual frase seria, Thiago? Para nortear aqui a tônica do nosso podcast, né, que trata do fisioterapeuta de alto rendimento, eu escreveria assim, que se tornar alto rendimento é a crença na possibilidade. Se eu creio que posso, eu faço e você vai alcançar o alto rendimento. Então seria basicamente esse caminho que a gente tem que seguir. O primeiro ponto é tu realizar aquilo. O que é realizar? Você vê e começar a ter as ações naquele sentido. Então, o alto rendimento é você crer na possibilidade. Se você crê que pode, você pega e faz aquilo que precisa ser feito. E aí você tem. Se você faz, você tem. Acho que é basicamente isso. É Napoleão Hill, né? Que realmente é capaz de conceber. Não deve ter sido fiel. Né? É capaz de imaginar, é capaz de realizar. Um arrependimento, cara, profissional. Cara, arrependimento profissional eu tenho de não ter me atentado da necessidade dessa lateralidade um pouco antes. Eu até acho que eu fiz isso num timing bom, mas eu queria ter aprendido o que eu aprendi para ter essa virada de chave, começar a tocar outros negócios uns 2 anos antes.
E assim, eu tive acesso à informação que eu devia 2 anos antes do que eu comecei a aplicar. E esse é um ponto, cara. E assim, se todo mundo parar para pensar, vai ter alguma coisa que fez um pouco mais tarde do que deveria. O nome disso é procrastinação. E é bom deixar claro, principalmente para os nossos alunos que estão ouvindo, né, a importância disso, né? Vocês estão tendo a oportunidade aí de ouvir, quem está ouvindo, quem está vendo, de já começar a tentar para isso a partir de agora. Esse é um dos grandes objetivos do podcast, que é a gente poder mostrar coisas que os jovens, especialmente, às vezes não têm capacidade de enxergar a importância, né? E trazer pessoas que já passaram, já trilharam o caminho que eles desejam trilhar, né? E isso seria, por exemplo, então já um conselho, ou se você tivesse dar um conselho para o Thiago lá de 11 anos atrás, o cara tá botando o pé no mercado de trabalho, o que você, com a cabeça que tem hoje, a gente sabe que isso não é possível, mas imaginar então qual conselho você daria para o Thiago de 11 anos atrás? Gasta todo o seu dinheiro buscando conhecimento pelo menos nos primeiros 3 a 5 anos de carreira. Todo. Investe. Tomei um susto, juro. Falei, gasta todo o seu dinheiro. Falei, rapaz, tu vai mandar o pessoal gastar dinheiro com farra não, né? Pelo amor de Deus. Só que, por que isso? Não existe nenhum investimento com maior capacidade de retorno do que o conhecimento. Você vai ter que tomar o cuidado, assim como qualquer investimento, de investir nas informações, confiar aquilo para as pessoas certas, tá? Tem que ter bom senso. Mas provavelmente você não vai ter muita verba disponível, se tiver melhor ainda. Mas não se preocupa, isso é pessoal, é o que eu faria. Você pediu para dar o conselho para o Thiago de início da carreira. Pode gastar sem medo todo o seu dinheiro com conhecimento de alto nível, pensando na verticalidade e na horizontalidade, na lateralidade do conhecimento. Porque isso vai voltar pela seguinte premissa. Conhecimento é o único produto, né, que você adquire. Ele não gasta, né? E depois você multiplica, aquilo amadurece, você vende conhecimento, porque se você atende seus pacientes e entrega o seu conhecimento, você está vendendo, na verdade, conhecimento. Sim. Né? Conhecimento aplicado. Se você for professor, que é o meu caso, você vende conhecimento. Então, não existe nada que valoriza ao longo do tempo, que amadurece ao longo do tempo e que você vende em cada vez mais volume e nunca acaba. Então, o Thiagão de hoje falaria para o Thiago de 11 anos atrás, Thiagão, escuta Benjamin Franklin, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. É exatamente isso. Cheio de frases também hoje, viu? Que isso, bicho. Eu tenho que ficar nessa mesa, eu não tenho que sair não, eu tenho que ficar aqui. E um livro, Thiago? Que livro você indicaria para um amigo aí hoje, para um aluno, para uma pessoa querida que falasse assim, cara, esse livro aqui tem a capacidade de te ajudar a transformar a sua vida? Como a gente não sabe como os nossos ouvintes, de onde eles estão partindo, eu vou indicar um livro que ele dá o suporte, vamos dizer assim, teórico para o que a gente discutiu aqui como sendo o primeiro pilar, que é a mentalidade. Tem vários livros sobre o tema. O que eu gosto, porque eu acho que é mais objetivo e é mais palatável, é o livro da Carol Dweck, que é uma psicanalista, chamado Mindset, a Psicologia do Sucesso. Tá? E basicamente divide 2 tipos de mindset de crescimento e mindset fixo. Esse é um livro que eu gosto muito, eu recomendo para os meus alunos. Eu li muita coisa já, mas esse me marcou pela simplicidade do conceito que é abstrato, né, de mentalidade. Para começar esse. Aí depois você vai... Depois os caminhos vão se direcionando. Exatamente. Esse aqui é o bom do conhecimento também. Na medida que você vai adquirindo, você mesmo vai trilhando os caminhos. Você começa a ver novas vertentes de conhecimento para ir preenchendo aquilo que você vê como deficiente. E aí, Luciano, para finalizar, manda uma mensagem aí para o nosso convidado. Sensacional. Então, queria muito agradecer, Thiagão, por estar aqui conosco. É sempre muito bom estar compartilhando todo esse conhecimento, essa troca a todo episódio, né? Então, nós aqui também vamos tornando os profissionais melhores. Então, obrigado. É uma honra, um prazer enorme estar aqui com você, ter aqui com você aqui com a gente. Eu gostaria muito de agradecer aos nossos parceiros aqui também do nosso Physio Uniswan Podcast, que faz tudo isso acontecer, tudo isso. Então, primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao Pólen. Então, o nosso setor aqui, da Uniswan, que é para justamente capacitar, aprimorar, fazer com que as coisas aconteçam. Então, Pólen, muito obrigado. Gostaria muito de agradecer a Fisiofit por promover, patrocinar com os nossos equipamentos, a Avanutri, a nossa mais nova parceira, então está aqui conosco, a Ergonauta,
com a gente sempre, a chefe estrela, e também gostaria muito de agradecer o Pra Quem Faz, sabe, com cursos aqui para a Uniswan. Então, obrigado, valeu. Obrigado aí, os nossos parceiros, sempre fortalecendo aí no podcast. Fala, Pena. É isso aí, gente. Mais um Physio Uniswan Podcast. Queria agradecer a você, Thiago. Eu te ouvi falando, você tem 11 anos de formado, você tem exatamente a metade do tempo que eu tenho de formação. Eu quero dizer assim que eu aprendi muito contigo aqui hoje, cara. A sua fala serviu muito para mim, até para o momento que eu estou passando hoje, e é isso. Foi muito legal mesmo o papo. Tiagão, obrigado aí por ter participado aí. Foi sempre um prazer bater um papo. Como a gente sempre fala, eu venho para aprender e com certeza sair daqui hoje com alguns aprendizados aí para a vida profissional, pessoal. E espero que a gente tenha uma outra oportunidade de repente de bater um papo aí para poder dar continuidade nesse assunto, beleza? Deixa só as suas redes sociais. Deixa aí sua rede social, como é que as pessoas te acham? E disse você achou maneiro estar aqui. Cara, eu achei muito legal, assim, extraordinária a iniciativa de vocês. Eu acho que esse é o papel realmente que vocês como educadores têm que cumprir, de se moldar às tendências, porque basicamente a missão de nós educadores é justamente disseminar no formato do nosso público-alvo e de maneira mais eficiente. Eu acho que vocês fazem isso de maneira fantástica, foi muito agradável estar aqui. De fato, foi um papo super descontraído sobre temas muito sérios. E eu tenho certeza que quem ouviu com atenção isso aqui vai conseguir tirar bons frutos e fazer bons proveitos. Quem quer acompanhar mais, eu dissemino muito conhecimento nas redes sociais. Então, eu tenho um Instagram que é @xphysio, né? xphysio, ensino. Então lá você pode acompanhar diariamente, eu estou postando conteúdos técnicos e também de toda essa seara que a gente falou de conhecimentos soft skills, conhecimentos comportamentais. E o meu mais novo projeto é o DoseZap, @doses.app, que é essa plataforma nova que eu iniciei com o professor Felipe Jorge, que é voltada para alta performance em eletroterapia, que é um projeto novo, mas que já está tendo um resultado muito legal. Então sigam lá os perfis no Instagram e de lá vocês vão ter acesso a todas as outras redes sociais, tem Telegram, YouTube, eu tô omnichannel. Tá em tudo, né? Então é agora isso, eu tô no pessoal. Spotify também. Obrigado, pessoal, um prazer aí mais uma vez e ficamos por aqui hoje mais um episódio do Physio Uniswan Podcast. Até a próxima, um abraço. Valeu, pessoal.